Vamos começar aqui no 19. Ok. A gente vai precisar muito do telão hoje, amém? Porque por causa da chuva. Tá forte, né? No terceiro mês, deixa eu ver se a minha versão está igual a essa. Da saída dos filhos, ok, de Israel, é isso. Vou baixar um pouco o microfone para não sobrar aqui. Ei, som, sobrou. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Quanto tempo, irmãos? Eles chegaram no Sinai, quanto tempo depois que eles saíram do Egito? 3 meses, amém? Não é isso que a gente está lendo? Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Eu vou pregar rápido essa palavra, e eu já vou pregando e falando versículo a versículo, porque a gente tem uma programação extensa para cumprir. Amém? Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, 3 meses para que eles saíssem, para que eles chegassem no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, ok? Irmãos, o que se passou em 3 meses? Muitas coisas. Vocês concordam comigo, né? Teve Sara ficando leprosa, né? Sara não, Miriam ficando leprosa. Sara não pode nem adoecer, né? Teve Miriam ficando leprosa. Tiveram as 10 pragas, ok? Você está acompanhando as 10 pragas? E as 10 pragas é interessante porque tem um paralelo com os 10 mandamentos, né? A gente pode fazer um paralelo que acontece tudo no Êxodo. 10 pragas com 10 mandamentos. Quem desobedece ao Senhor fica com 10 pragas. Quem deturpa a palavra de Deus fica com 10 pragas. Quem altera a palavra de Deus fica com 10 pragas. E Apocalipse capítulo 22 diz que são todas as maldições que estão escritas nesse livro da lei, estão reservadas para aqueles que deturparem a palavra de Deus. Então são muito mais do que 10 pragas para quem mexer com a palavra de Deus. Mas aí a gente tem os 10 mandamentos para quem obedece, não é? Amém? Nós temos os 10 mandamentos para quem obedece. O povo de Israel, então, passa também pelo Mar Vermelho. Mas um milagre tremendo que aconteceu, não é? Chegaram ali no limite, onde não tinha mais. A gente conversou sobre isso, acho que uns 2 domingos atrás. Quando nós não temos mais para onde ir, aí vem Deus e faz o milagre. Até onde você consegue ir, Deus ainda te deixa ir. Se você consegue comprar um remédio, se você consegue fazer reservas, enfim, tantas coisas que você consegue fazer, Deus vai te deixando se desenvolver como um bom pai faz. Não é isso? O que o bom pai faz? O bom pai não é aquele que não deixa o filho cair, é aquele que levanta o filho. Você concorda comigo? Porque se teu filho, toda vez que vai chegar na beirinha, ele vai caindo, tu segura ele vai passando debaixo de uma mesa, tu bota a mão na mesa, bota a mão na cabeça dele, ele vai não sei o quê, parece o Superman, né? E aí o que acontece? O menino fica fino. O que é um menino grosso, né? O menino que ficou, né, forte, tal, é o menino que caiu. Se Deus fosse um pai mau, ele não teria deixado Israel 430 anos como escravos no Egito. Não é? Ele concordou. 430 anos, esse é um bom pai. Deixou o povo no deserto, e aí eles sofreram pra caramba. 430 anos, não são 43 dias, nem 43 semanas, nem 43 anos, são 430 anos. É 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 30. Quantos anos tu tens? Pois é, 430 é bem mais, né? Conheceu teu avô? Quem conheceu o bisavô aqui? Quem conhece bisavô, bisavó? Pois é, 430 anos é bem mais do que o que eles viveram, né? Esse é um bom pai.
Ele deixa o filho tropeçar, deixa ralar o joelho, e aí ele vai e levanta. Porque é nesse ponto que ele mostra que ele é um Deus que faz milagres. Amém? É bem nesse ponto que ele mostra que ele é um Deus que faz milagres. Ele não é o Deus que não te deixa cair. Ele é o Deus que te ressuscita, é o Deus que te cura, é o Deus que te levanta, é o Deus que faz o que você não consegue fazer. O povo de Israel não conseguiria sair do Egito sozinho. Porque eles aprenderam que eles não conseguiriam. Eles eram escravos. Sabe como é que é a mente de escravo? A mente de escravo é de escravo, é fechado. Eles não sabiam que eles podiam sair. É tanto que depois que eles saem, que eles estão livres, eles ainda desejam as comidas do Egito. O que é isso, irmão? Isso é escravidão. Né? É escravidão. Eles estão fora, estão no deserto, fora do Egito, mas eles querem voltar para o Egito porque lá tinha comida. Quais outros milagres eles viram? O que você lembrou aí? Maná, codorna, coluna de fogo à noite, sombra, uma nuvem com sombra durante o dia, o que mais? Maná, codorna, foi falado, o que mais? Água que dava, a pedra que dava água, que acompanhava eles, ok? Isso, irmão, isso aí é um milagre sinistro. Tinha uma pedra que andava atrás dele. Tá ligado nisso aí? Água amarga que ficou doce. Ok? Irmãos, eles passaram esses 3 meses, eles acamparam ao pé do monte, e em 3 meses eles provaram de muita dificuldade, mas de muito milagre da parte de Deus. Ok? Muita proteção divina, milagres diários, e isso construiu na memória do povo de Israel, ok? Isso construiu na nação, no povo de Israel, nos judeus, uma que a gente pode chamar de consciência a respeito de Deus. Amém? Sabe o que é consciência a respeito de Deus? É quando pode acontecer qualquer coisa e você sempre vai ter certeza de que Deus vai resolver o problema. Isso é consciência. Isso ficou tão incrustado, tão dentro da cabeça do povo de Israel, vou corrigir, ficou tão dentro da alma do povo de Israel, que eles acreditaram, depois de ver tantos milagres, eles acreditaram que Deus realmente ia dar uma nova terra para eles. Eles acreditaram. Quando chegou no limite do acreditar de Moisés, Deus fez Moisés subir até um monte alto na Jordânia, que não era Jordânia ainda, e de lá ele pôde ver a terra prometida. Ele não entrou, mas ele pôde ver de lá. Ele só vai entrar na terra prometida depois. Quando foi que Moisés entrou na terra prometida? Não fala, Armando. Quando? Nunca? Moisés nunca foi em Israel. E quando Jesus transfigurou, quem estava lá? E Elias. Então Moisés foi para Israel, irmão. Ele entrou, amém? Tá ligado? Ele entrou. Eles acreditaram. Olha como Deus ele pregou uma peça no povo de Israel. O único que viu Israel antes de entrar foi proibido de entrar. E os demais tiveram que continuar acreditando, mas agora sem Moisés. Por quê? Porque Deus queria continuar colocando eles à prova. Deus queria continuar sabendo, vocês me amam, vocês acreditam em mim, então vou tirar Moisés de vocês e vocês vão entrar na terra prometida. E eles acreditaram e entraram com Josué. A gente também já leu um texto sobre isso. Irmãos, essa consciência a respeito de Deus, ela cria dentro de qualquer pessoa um mecanismo que te leva para o céu, que se chama santidade. Ok?
Santidade é como se fosse uma parte de uma engrenagem que te leva para o céu. Você primeiro acredita em Jesus. Quantos são salvos aqui? Você primeiro acredita em Jesus. É a primeira parte. Okay? Depois você se arrepende, porque você creu em Jesus e você se arrepende. E aí você começa um processo de santificação, que é a última engrenagem que falta para você ir para o céu. Aí você começa a santificar. O que é santificar na prática? Santificar é não se misturar. É ser separado, é ter consciência de que você pertence a um projeto ou a uma pessoa. É uma separação. Ok? O povo de Israel tinha consciência de que eles eram um povo de Deus. Porque, irmãos, Deus não tinha feito nada parecido com nenhum outro povo, a não ser Israel. Então, esse processo de santificação dá para o povo de Israel a sensação de que eles eram especiais. Quando você acredita, quando você acredita que quando você tem a sensação de que você é especial, você começa a fazer coisas especiais. Ok? O que eu falei? Quando você tem a sensação de que você é especial, você começa a fazer coisas. E quando você tem a sensação de que você não vale nada, que você não tem valor nenhum, que você é um lixo, que você não deveria ter nascido, o que acontece? Você não faz nada. Então a visão que você tem a seu próprio respeito, ela te movimenta. O que você pode repetir? A visão que eu tenho sobre mim me movimenta. O povo de Israel se via como o povo de Deus e eles se movimentavam, se moviam. Isso fez o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, atravessar o Jordão também, a pé enxuto, que aconteceu a mesma coisa que o Mar Vermelho aconteceu no Jordão. Fez eles comerem o maná sem medo, fez eles comerem as codornas, fez eles acreditarem que a água amarga tinha ficado doce. Porque todas essas ações exigem fé. Você precisa acreditar. Se você não tiver fé, você vai dizer: eu que vou comer desse pedacinho de pão que caiu do céu? Não vou. Vai que tem veneno nesse negócio aí. Eu que vou atravessar o Jordão? Não vou. O que fez eles acreditarem era o processo de santificação. Havia sido o processo de santificação. O que eu quero dizer? Que se você não se santifica, você não pode usar a sua fé. Porque você não tem consciência de Deus. Não santos não acreditam. Não é? Quem acredita? Nós acreditamos. Nós acreditamos contra as circunstâncias. Nós acreditamos, apesar de não vermos, nós acreditamos porque nós temos fé, porque nós somos santos, porque nós temos consciência de Deus. Amém? Essa consciência, essa santificação, ela trouxe unidade ao povo de Israel. Toda vez que o povo de Israel entrava em batalha, todo mundo se unia, todo o povo de Israel se unia, e o povo de Israel vencia. Porque a consciência deles era unânime. A consciência deles era... Eles pensavam igual, eles tinham uma ideia, eles tinham um alvo. Pentecostes também não é Atos capítulo 2, Shavuot. Pentecostes, Shavuot não acontece. O falar em línguas não acontece durante a festa de Shavuot. Pentecostes em Israel, não é, gente? Pois é. Tem um versículo aí, tem uma palavra no versículo, não sei se é o versículo 8, não lembro qual é o versículo, do capítulo 2 de Atos, que diz que todos ouviram um som. Apesar de que, nos versículos seguintes, diz que o povo de Israel, os judeus que estavam do lado de fora, cada um ouvia falar na sua própria língua.
como que tinha um som se tinham várias línguas? Ok? Isso é unanimidade. Isso é por causa da santificação. Por que falar em línguas aconteceu? Porque o Espírito Santo desceu? Porque eles estavam separados. 120 irmãos, 10 dias separados, buscando uma coisa que ele não sabia o que era. Jesus tinha prometido o Espírito Santo, outro Consolador, mas não tinha dito o que era, de qual matéria era, qual era a altura, o que ia acontecer quando chegasse. E o que aconteceu foi contra tudo o que o povo de Israel já havia visto ou provado. Porque judeu nenhum falava em línguas antes do batismo com o Espírito Santo. Judeu nenhum fala em línguas. Tudo que Jesus havia falado, que Jesus havia prometido, que Jesus havia realizado, até o batismo com o Espírito Santo, estava envolvido com as Escrituras. Era um mandamento corrigido, que estava mal interpretado, ou era alguma coisa da cultura que foi corrigida. Jesus estava sempre fazendo alguma coisa que os judeus faziam, só que ele fazia com santificação, com excelência. Jesus curava enfermos, Jesus ressuscitava mortos. Mas, irmãos, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. O falar em línguas era uma coisa completamente nova. Tinha acontecido para uma capacitação, para algo diferenciado. O texto continua lá de Êxodo e diz assim, o versículo 4 é lindo, eu já li, mas eu vou ler de novo. Tendes visto que fiz aos egípcios como vos levei sobre as asas de águias e vos cheguei a mim. Tem uma música que a gente canta, né? Fala sobre isso. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra era minha. Eles acreditaram nisso, irmãos. Eles acreditaram que se eles continuassem, que se eles... Isso aqui é na frente do Monte Sinai. Na frente de uma montanha, de onde aparentemente nada aconteceria. Eles teriam que circular o Monte Sinai. E o Senhor começa a falar essas coisas para eles. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Tudo isso Deus falando com Moisés. Moisés fala para o povo. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, isso em hebraico é Naaseh Venishma, que significa tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor a palavra do povo. Observe o que acontece. Deus fala com Moisés, Moisés fala com o povo fala com Moisés, Moisés leva para Deus. Deus responde para Moisés, Moisés fala com o povo e fica aquele leve e traz. Será que Deus queria isso? Deus não queria isso, irmãos. Deus queria falar direto com o povo. Só que não dava, não conseguia, o povo não falava o idioma dele. Não entendia o que Deus estava falando. Versículo 9, disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei, presta atenção nisso, amém? Fica ligado nesses versículos agora. Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Irmão, isso aqui cadê a Clécio? A Clécio, Daniel, Armando, quantos outros, Alberto, quantos outros líderes a gente tem aqui de ministério, de rede? Rafael, Suelen. Olha o mistério aqui, o segredo. Virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Irmãos, para o povo acreditar na palavra de vocês, eles têm que ver coisas estranhas. Amém, Clécio? Tem que ver coisas estranhas acontecendo. Se tu tem uma vida regular, uma vida assim que não acontece nada, sabe? Tu não tem nenhum problema, não acontece nada para resolver. É uma vida normal.
o povo não vai acreditar em ti, porque tu vai falar de fé e ninguém viu fé acontecendo. Tu vai falar de milagre e ninguém viu milagre acontecendo. Está entendendo? Então Deus fala isso a Moisés: eu vou fazer uma loucura aqui, um rebuliço, um negócio doido, todo mundo vai ficar com medo, para eles sempre acreditarem em ti. Versículo 10 diz: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o ainda hoje, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Qual dia, irmãos? Terceiro dia te fala sobre alguma coisa? Ressurreição de Jesus. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Olha que tremendo, né? Versículo 11. 12 agora, né? Marcarás ao redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir o monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Aí Moisés vai e fala tudo isso para eles. Aí aconteceram esse versículo é interessante. Esses dois versículos diz que eles não deveriam subir ao monte e que o monte ficaria demarcado. Ele ficaria delimitado, protegido, protegendo a vida de quem estava no acampamento. Ninguém poderia subir ao monte, ninguém poderia tocar em pedra nenhuma. E a palavra de Deus diz que quem tocar vai ser apedrejado ou flechado. E não importa se era homem ou se era animal, vai morrer. E quando soar a buzina longamente, então subirão ao monte. E eu pergunto para você: quem vai flechar, quem vai apedrejar e quem vai tocar a trombeta? Quem mais chuta? Quem vai apedrejar, quem vai flechar, quem vai tocar a trombeta? Quem vai tacar pedra em quem subiu o monte? São os sacerdotes? É a polícia de Israel? É o IDF? São os anjos. Irmãos, Deus montou um negócio estranho. Ninguém estava autorizado a subir. Nem sacerdote, ninguém. Era só Moisés. Imagina o tamanho desse acontecimento. Uma nuvem, quer dizer, muitas nuvens, né? Fecham o cimo do monte, o cume do monte, da montanha. Deus desce. Com Deus desce uma multidão de anjos, milhares de anjos descem ali, com baladeira para tacar pedra nos outros, com arco e flecha e com trombeta, porque Deus queria proteger o monte. Isso é exagero? Onde vocês viram o anjo protegendo o lugar para homem nenhum entrar? No Éden. No Éden Deus tinha colocado 2 anjos na entrada do jardim que estava no Éden, proibindo o homem de entrar ali. Se entrasse era espadada. O texto continua e diz no verso 14: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Irmão, olha que coisa interessante. Deus havia prometido e cumpriu, né? E o povo estremeceu. O povo que já tinha visto milagre, já tinha visto de tudo, já tinha provado de tudo, eles estremeceram quando ficou nublado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu alguém ressuscitar? Eu já vi. Alguém mais já viu alguém ressuscitar, além de mim? Eu já vi alguém ressuscitar. Já vi até no YouTube. Nunca viu no YouTube? Procura lá ressurreição, Nigéria e tal. Tem uns milagres loucos que acontecem lá. Quem já viu perna crescer? Eu já vi também, perna crescer.
cara não tem perna, a perna dele cresce. Já viu cego enxergar? Não, mas cego enxergar mesmo. O cara tem um olho branco e aí vê um negócio preto e ele começa a enxergar. Quem já viu aqui? Quem já viu mudo falar? Vocês nunca viram, né? Essas coisas. Alguns já. Mas a palavra de Deus não diz que acontece? Diz, né? Você acredita que acontece? Sim. Tu sabia que se aconteceu hoje aqui dentro dessa igreja, tu vai sapatear, tu vai falar em língua, tu vai chorar, tu vai puxar tua espada de fogo, tu vai virar um avião de Jeová. Porque quando uma coisa muito especial acontece, uma coisa que Deus havia prometido, acontece, a gente se estremece, irmão. Não é? Quem já viu milagres sabe do que eu estou falando. A gente se arrepia todo, falar em línguas vem que a gente nem espera. É um negócio sinistro. Quem já passou por isso aqui? Eu já passei várias vezes. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles não ficaram com medo de Deus, não. Eles viram acontecer o que Deus havia prometido. Porque uma coisa é arramar a chuva, não é? E outra coisa é Deus dizer assim: ao terceiro dia vai armar a chuva. E armar a chuva ao terceiro dia. É diferente de previsão do tempo. Promessa e cumprimento é diferente de previsão. A gente se arrepia todinho quando vê alguma coisa que Deus falou acontecendo. Só que não foi só a chuva armar, não foi só isso. Eles viram as nuvens, ok, normal. Mas eles ouviram uma trombeta tocar e o bicho pegou. Porque se eles ouviram trombeta tocar e não tinha ninguém tocando trombeta, era um som espiritual, concorda? Era espiritual, eram anjos. Nesse momento, eles acreditaram que qualquer pessoa que subisse no monte morreria. Nesse momento. Porque tinha se cumprido tudo que Deus havia prometido. E uma das promessas que Deus havia feito só se cumpriria se alguém desobedecesse. Aí eu te pergunto, e aí, tu vai desobedecer? Ninguém teve coragem. Irmão, se chover na tua cabeça aí, tu bota a tua cadeira um pouco para o lado, senão tu vai chegar todo molhado em casa. Deus falou e aconteceu, e o povo se estremeceu, porque eles tinham visto algo que Deus havia falado se cumprindo. O texto continua, pula lá para o versículo 17. Moisés levou o povo para fora do arraial e se puseram de pé e se puseram ao pé do monte. Moisés estava na tenda dele, provavelmente estava dormindo. O fato aconteceu ao amanhecer do terceiro dia, está no versículo 16. Moisés ouve a trombeta e se levanta todo arrepiado e puxa todo mundo pela mão para fora, para o pé do monte. O versículo 18 é complicado. O que é que diz aí? Todo monte fumegava. Irmão, tu sabe o que é uma montanha de pedra pegar fogo? O povo de Israel viu a montanha pegar fogo. E aí diz que fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Quem desceu em chamas foi Deus. Teve uma vez que eu estava numa igreja e um pastor foi ser consagrado. Um pastor jovem, acho que uns 26 anos, coisa assim. E aí a gente estava lá nesse dia e o pastor, líder lá do negócio, chamou o pastorzinho para ungir a cabeça dele. Aí o cara ficou em pé assim no púlpito, como eu estou, o pastor veio orar por ele, de repente subiu uma coluna de fogo na parede atrás dele e todo mundo viu o que tinha acontecido. Eu vi, não acreditei, eu passei a mão no olho assim.
Não é que é fogo mesmo. Uma linha de fogo fazendo assim, ó. Tipo uma... Como é que fala? Uma ondinha. Aí uma irmã que estava lá fez uma foto. E ela revelou a foto depois. Nessa época as fotos tinham... As máquinas eram de filme, né? Ela revelou a foto. E a coluna de fogo estava lá na foto. E eu era membro dessa igreja, a gente deixou essa foto lá no mural da igreja, assim, por vários meses. Esse pastor, no dia que ele foi consagrado, ele ficou falando em línguas por 7 dias, sem parar. Ele não conseguia falar em português, só falava em línguas sem parar. Eu vi uma coluna de fogo atrás do pastor na minha frente e me arrepiei todinho, quase não acreditei, só porque eu vi. Imagina se eu visse Deus descendo como uma bola de fogo em cima do Monte Sinai. Imagina essa cena. O povo de Israel viu aquelas coisas todas. Eles ficaram muito escandalizados. Pula lá para o versículo 21. O Senhor disse a Moisés, porque no versículo 20 diz que o Senhor falou a Moisés em alta voz. Todo mundo ouviu. O versículo 21 diz, o Senhor disse a Moisés, desce, adverte o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos não pereçam. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marca os limites ao redor do monte e consagram. Replicou-lhe o Senhor, vai e desce, depois subirás tu, Arão, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassarão os limites para subir ao Senhor, para que eu não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Aí tu vai para o capítulo 20 agora. Aí capítulo 20, versículo 1 diz assim, então falou Deus todas essas coisas. Não confunda o capítulo 19, versículo 25, coloca o versículo 25 do 19. Não confunda, desceu, pois, Moisés ao povo e disse tudo isso, com o versículo 1 do capítulo 20. Então falou Deus todas essas coisas. O capítulo 19, o último versículo, versículo 25, Moisés estava dizendo ao povo aquilo que Deus havia falado para ele. Ok? Sobe tu, Arão, não sobe o sacerdote, tal, e começa a conversa toda. O capítulo 20 foi Deus falando com o povo. Tá ligado nisso? O capítulo 20, versículo 1 para frente, foi Deus falando com o povo. Deus falou os 10 mandamentos para o povo. O povo não ouve os 10 mandamentos de qualquer pessoa. Não ouve os 10 mandamentos de Moisés, não ouve os 10 mandamentos de Arão, ouve os 10 mandamentos da boca de Deus. Por isso a gente compreende a importância que o povo de Israel dá para os 10 mandamentos, inclusive para o Shabat. Nós ouvimos dos pastores, nós ouvimos de pregadores, nós ouvimos de pessoas sobre os 10 mandamentos, ok? Nós ouvimos, inclusive, pastores, líderes, homens de Deus, falar que a lei não vale mais para nada, que os 10 mandamentos é do Antigo Testamento. Irmão, não é do Antigo Testamento, não. A lei é de Deus, a Bíblia diz que ela é boa. Por que tem os caras que dizem que não? Jesus não desfez nenhum dos 10 mandamentos. O povo de Israel ama os 10 mandamentos porque eles ouviram Deus dar os 10 mandamentos para eles. Deus deu para eles. Por isso eles são tão apaixonados pela lei, pela Torá, pelos mandamentos. Porque foi o próprio Deus que deu. Agora imagine Deus falando isso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Olha a identificação que Deus provoca
na alma do povo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Muito prazer, vocês não tinham me visto ainda. Só Moisés. Sabe o maná? Foi eu que mandei para vocês. Sabe as codornas? Fui eu também. Sabe o mar vermelho? Eu que abri. Eu tirei vocês da terra do Egito. O versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Tu imagina Deus falar para ti assim, o Deus dizer para ti: não terás outros deuses diante de mim. Irmão, é de estremecer, não é? Aí Deus continua e diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Pode passar. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais no filho até a terceira e quarta geração daqueles que me amam. Próximo. E faço misericórdia até 1000 gerações. Quando eu for terminando, tu já passa. Tá? Fechou? Vamos lá. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmão, não tomarás não é não falar o nome de Deus. É não jurar em nome de Deus. Porque senão a gente estava ferrado, né? Eu aprendi quando era criança que era não falar. Não é não falar. É não jurar. Por quê? Porque Deus é maior do que tu. Como tu vai jurar em nome dele? Se tu não cumprir, como é que fica o nome de Deus? Não faz sentido você jurar em nome de Deus. O texto continua e diz: porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Você faz Shabat? Quem ainda não faz Shabat quer começar a fazer? Todo mundo faz então, né? Querem fazer. Bora fazer Shabat, gente. Olha aí, é mandamento. Tu rouba, tu mata, tu faz imagem de escultura, e por que não faz o Shabat? Cumpre 9 e não cumpre 10, né? Só religiosidade. Pode continuar. E o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, aí vem a sequência dos não. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho com o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao próximo. Todo o povo presenciou, ok, aqui é muito importante. Esse é o versículo 18, né? E a gente vai terminar com isso aqui. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombeta e o monte fumegante. O povo observando se estremeceu e ficou de longe. Tu observa que esse texto aqui ele já não é mais Deus falando e não é mais um, digamos assim, presencial. É um texto descritivo. E continua no versículo 19. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava, e Moisés vira anjo. Ok? Moisés fica... Estou brincando, Moisés não virou anjo não, tá? Moisés ficou cara diferentão. O que aconteceu aqui nesse ponto? O povo de Israel viu, provou, ouviu, sentiu tudo o que aconteceu ali e chegou a uma conclusão: nós não queremos nunca mais provar de nada disso.
Isso não é terrível? Nós não queremos. Fala Deus contigo e tu fala conosco. Moisés, ele era, a gente chama assim, em teologia, ele era um tipo Cristo. Ele era alguém que ele representava, ele era intercessor do povo de Israel. Deus falava com ele falava com o povo e levava o que o povo falava. Hoje a gente não ora assim. Por exemplo, Paulo está com uma dificuldade, aí ele quer oração. E aí ele vem para cá e aí Paulo diz assim, Senhor Deus, aí eu digo, Senhor Deus. Aí Paulo, eu estou precisando, não existe mais isso, irmão. Deus tinha dado uma oportunidade para o povo de Israel nesse dia, de eles mesmos ouvirem o que Deus tinha para falar. Você se lembra que logo no início dessa jornada, as pessoas começaram a questionar Moisés, por que Deus só fala contigo? Por que Deus só fala contigo? E Coré criou um motim dentro do povo de Israel, para que Deus não falasse só com Moisés. Só que era uma escolha de Deus. É tipo tu escolher os amigos dos teus amigos. É tipo você não dar liberdade para o teu amigo ter um outro amigo além de você. Deus queria falar com todo o povo, só que o povo ficou com medo. E aí Moisés continua sendo tipo Cristo até quando Moisés morre. Ou quando Moisés desaparece, depende do que você acredita, como você acredita. Até quando Moisés para na Bíblia, Moisés continua sendo o cara que quando Deus falava com ele falava com o povo. Mas não era esse o projeto de Deus era ele falar com todo o povo. E isso se cumpriu? Isso se cumpriu? Sim, através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando Jesus morreu, havia um véu no templo, e esse véu era um véu bem grosso, eram várias camadas de tecido, e protegia o santo do Santíssimo Lugar, e ali só entrava o sacerdote, que era a figura de Moisés. O que aconteceu quando Jesus morreu? A Bíblia diz que o véu rasgou de cima a baixo. Era o cara mais alto que o véu fazendo assim, rasgando ele. E determinou que a partir daquele dia, a partir da morte de Jesus, nós teríamos acesso a Deus. E não precisaríamos mais de nenhuma pessoa que nos representasse diante dele. Irmãos, isso é tão interessante que isso coincide com o fim dos sacrifícios no templo. Porque 70 anos depois o templo vem a ser destruído. 70 anos depois não. No ano 70, 40 anos depois, mais ou menos 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, os sacrifícios acabam no templo porque não tinha mais templo. Judeu não faz mais sacrifício porque não tem templo. Então é uma coisa espiritual que Jesus faz e que o mundo físico, ele dá o jeito dele de acontecer. Os romanos foram lá, destruíram o templo de Israel e não tinha mais sacrifício a partir de então. Se não tinha sacrifício, não tinha templo, não tinha o que mais? Sacerdote. E aí a figura do rabino sobe. Eu não sei se tu encara como eu, mas a sinagoga é a instituição mais parecida com a igreja que nós temos hoje. Não é verdade? Eles dizem amém quando alguém está orando, eles concordam, eles expulsam o demônio, eles leem a Bíblia. É o quê? Não entendi. Eu não vou falar isso que está ao vivo.
Jesus estava a fim de criar a igreja. E tinha o templo. E quando Jesus morre e acaba o templo, acaba o sacrifício, acaba o sacerdote, nascem as igrejas, mas também as sinagogas tomam força. É como se o projeto de Deus, irmão, ele vai acontecer você querendo ou não. O projeto de Deus é que não tivesse mais ninguém que fosse o leva e traz. Isso vai acontecer com o povo de Israel nas sinagogas e vai acontecer com os gentios na igreja. Vai se cumprir o que Deus te prometeu. O que Deus falou vai se cumprir. Todo mundo vai ver o que Deus falou acontecendo. Todo o povo de Israel ouviu os 10 mandamentos. Todo o povo de Israel provou junto de todos os milagres. Isso vai acontecer contigo, vai acontecer comigo. O que mais acontece, o que mais isso representa para nós? Esse episódio para mim é figura da igreja. Por que figura da igreja? Observa bem. Quem está pregando aqui? Uma pessoa, 2, 3, 10, todo mundo? Só uma pessoa. Só eu estou pregando. Por que só eu estou pregando? Por que se eu te chamar amanhã para pregar, tu não vem para a igreja amanhã? Por que quando vocês sabem que é Santa Convocação e à noite vai ser pregação dos irmãos, 6, 7 irmãos vão pregar, tu não vem, é o culto mais vazio ao primeiro domingo à noite? Por quê? Porque vocês estão repetindo o que o povo de Israel disse para Moisés. Fala tu com Deus e tu nos fala. Deus fala contigo e tu nos fala. Se você tivesse entendido essa palavra, a Bíblia, se você tivesse entendido o que significa a morte e a ressurreição de Jesus, o que significa uma nação de sacerdotes, o que significa ser igreja, a gente ia pregar 2, 3 vezes por ano aqui e vocês que iam pregar. Ficou ruim a pregação, né? Vamos voltar para os milagres? É melhor, né? Diz para o seu irmão assim, porque eu falando é muito confrontador. Diz para o seu irmão assim, irmão, irmã, do lado aí, bem baixinho, para ninguém ouvir. Se tu tivesse entendido a Bíblia, era tu que estava pregando. Não é? Aí a gente vai viajar, Armando vai viajar amanhã com uma raça. Vai Rosione, vai Ana, vai Mauro, vai Aclécio. Vai Aclécio. Amém. Vai Rodolfo, vai Mauro, vai Rafael. Quem vai pregar, irmão? Eu vou te dizer, vai ser o Aclécio. Porque ele não vai viajar. Irmão, devia ter uma disputa para pregar. Não, pastor, só vai viajar eu que quero pregar. Não quero nem saber. O irmão já pregou 3 vezes esse ano, ó. Eu é que quero pregar na sua ausência aí. Pastor, pastora, eu tenho uma palavra de Deus que Deus me falou. Eu posso pregar na igreja domingo? Cadê os irmãos que fazem isso? Fala tu com Deus e nos diz o que Ele falou. Nós não queremos mais ouvir. Porque vai ter fumaça, vai ter nuvem, Ele vai descer pegando fogo. Vai ter trombeta tocando, vai ter multidão de anjos, o negócio é demais para mim. Eu vou rasgar a pele se eu ver. Essa palavra está te confrontando? Tu vai mudar ou não? Vai continuar sem querer pregar? Vai continuar sendo irmãozinho do banco preto da igreja? Tem uns do banco branco também, né? É porque banco branco é ruim de falar. Os irmãos do banco preto da igreja vai continuar sendo o irmão do banco. Que não faz nada, não acontece nada. Eu vou te perguntar uma coisa. Quantas almas tu ganhou ano passado?
Misericórdia, né? Ninguém. Para quantas pessoas você pregou no ano passado? Inteiro. Eu não estou falando desse ano, porque esse ano você já mudou. Mas no ano passado, quantas? Para quantas pessoas você pregou? Com quantas pessoas você se aproximou porque o Espírito Santo tinha te falado para dizer alguma coisa para essa pessoa? Quantas pessoas você curou? Você orou por quantos? Fala Deus contigo e tu nos fala. Irmãos, nós precisamos sair dessa posição de sair de casa, vir para a igreja, sentar, ouvir, levantar, sair de novo. Isso cansa Moisés. Porque Moisés sabe que Deus queria falar com o povo. Acabou, amor, acabou. Amém, irmãos?